O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia do Senhor. Todos os domingos, quando eu vou meditar a palavra de Deus, eu fico pensando nas famílias que estão indo para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer. E se Deus quer, nós devemos ir, devemos realizar, devemos praticar. Não podemos de maneira nenhuma ficar sem ir na missa dominical. Nada é mais importante do que a missa. Façamos de tudo para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que hoje a liturgia, ela está nos levando a uma compreensão do quanto que nós devemos praticar os mandamentos da lei de Deus. Há uma necessidade dentro de nós de praticarmos os mandamentos. Jesus mesmo fala neste capítulo 5 que nós estamos, que é o Sermão da Montanha. Ele diz que ele diz assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não. Deixa eu ler de novo. Não penseis que vinha abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Aí tem um momento que Jesus vai dizer o seguinte: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então ele está dizendo que vai chegar um dia em que esse céu que nós vemos aí, o céu enquanto criação de Deus, o céu que nós vemos nos nossos olhos, não o céu onde Deus habita, mas este céu azul aí que nós vemos. Então, antes que esse céu e a terra deixem de existir,
nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então, tudo isso vai desaparecer. O dia que o Senhor vier na sua glória para julgar os vivos e os mortos, tudo isso vai desaparecer. Só sobrará o céu, onde Deus habita, e os santos e os anjos, e o inferno, onde o diabo habita, junto com os demônios e aqueles que não seguirem a Deus. Então, antes que isso tudo aconteça, tudo que Deus, que Jesus falou para nós, nós deveremos cumprir. Aí vocês estão vendo aqui que está falando justamente dos mandamentos da lei de Deus. Ele está falando da questão do adultério, ele falou desse relacionamento que nós devemos ter para com o outro, que nós não devemos nos encolerizar com o irmão. Ele está falando da questão de nós não ficarmos jurando. Se houver um juramento, que se cumpra esse mandamento. Ele está dizendo que o seu sim seja sim e o não seja não, porque no nosso coração não pode habitar a mentira, sempre a verdade, porque ele diz que o pai da mentira é o diabo. Ele é a verdade. E nós devemos nos encaminhar sempre na verdade, porque o que vier além disso, do sim, que seu sim seja sim e o não seja não, o que vier aí fora disso tudo é pecado, é do maligno. Então, esses mandamentos da lei de Deus, eles precisam ser cumpridos na nossa vida. E aí nós vamos ali para o salmo de hoje, o salmo responsorial, que é uma resposta ao que Deus nos fala, que é o salmo 118. Dependendo da tradução da sua Bíblia, pode ser que seja o salmo 119. E ali diz assim: feliz o homem sem pecado em seu caminho. Esse homem é feliz, aquele que cumpre a lei de Deus. Ele é feliz. E quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Este é o refrão do Salmo 118. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Nunca devemos regredir, sempre progredir. Sempre progredindo, sempre se tornando cada vez mais santo, se aperfeiçoando. Se os mandamentos da lei de Deus, porque eles precisam ser exterminados da nossa vida. Eles não podem existir na nossa vida. Então, eu vou eliminando. Faz de conta que tem 3 pecados mortais na minha vida. Eu elimino, mas de repente tem um que eu estou tendo muita dificuldade. Então, progrida, tire, erradique da tua vida hoje, agora. Não deixe para amanhã, não coloque em perigo sua salvação. Então, feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo. Olha só, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa sem preceitos. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Você tem procurado a Deus verdadeiramente? Aqui eu não digo procurar a Deus para receber uma cura, um milagre, não. É procurar a Deus porque Ele é Deus,
porque nós necessitamos dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o nosso Salvador. Sem ele nós não somos nada. Procurar Deus assim, nesse sentido, para amá-lo de todo o coração. Aí, a primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 15, de 16 a 21, vai dizer assim: a sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Vocês estão vendo, meus irmãos? Não adianta se esconder de Deus. Não adianta praticar determinados mandamentos. Não adianta não praticar determinados mandamentos pensando que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Deus é onipresente. Ou seja, ele está presente em todo o lugar. Então, às vezes, as pessoas caem em determinados mandamentos aí, não praticando, por exemplo, como hoje está falando da questão do adultério, que está falando dos nossos olhos, que se nós já olharmos, concebermos, nós já estamos pecando. Então, tanta gente ainda se escondendo no mundo da internet, da pornografia, das coisas erradas, fazendo tudo escondido dentro do quarto. Aquela mulher que está adulterando ali, escondida do esposo, e está pensando que está enganando o esposo. Você pode estar até enganando o esposo, sim, mas a Deus não, porque Deus tudo vê. Ele sabe, como está dizendo aqui, ele conhece todas as obras do homem, as obras boas e as obras más. Aí, prosseguindo, não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Vocês estão entendendo? Deus não deu licença para nós pecarmos. Ele não deu. Ou melhor, ele está dizendo: não pecarás. Nós não podemos cair no pecado. Precisamos lutar dia após dia. Precisamos progredir na lei de Deus. E aí, o que é que vai acontecer diante deste combate, essa luta diária para não cairmos no pecado, para não ofendermos a Deus? Aí São Paulo está dizendo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 a 10. Medite isso, hoje é domingo, é dia do Senhor, temos tempo para isso, para meditarmos. Aí no versículo 9 ele diz assim: como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Olha que coisa maravilhosa que São Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o que Deus reservou para nós, esses olhos nossos da carne jamais viu. É algo espantoso, meus irmãos. Ele está falando agora do céu, o lugar onde Deus habita. É como um presente que nós abrimos na curiosidade. Queremos saber o que está ali dentro daquela caixa, ali bem enrolado, com aquela fita, tudo. E ali, de repente, quando se abre, a pessoa fica: ah, que maravilha! Então, esse ar
Que maravilha que a pessoa diz. Vai ser, imagine isso triplicado milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Será algo maravilhoso. Por isso que nós precisamos progredir na lei de Deus, precisamos eliminar o pecado da nossa vida, precisamos cumprir os mandamentos, precisamos amar a Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa na tua vida que está impedindo você de viver e ver o que São Paulo está dizendo hoje, elimina da tua vida. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. É o que aguarda para nós. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Então, se tem, eu repito, se existe alguma coisa que você está precisando consertar na tua vida, conserte hoje. Elimina hoje. Se é o roubo, se é a corrupção, se é a maldade, se é a falta de perdão. Tira tudo isso em prol do que Deus tem para nós. Por isso que os santos fizeram de tudo para amar, para agradar a Deus. Por isso que eles lutaram constantemente para fazer sim a vontade de Deus em tudo. Porque a meta deles era só uma: ganhar o céu, ganhar o céu. E para a eternidade, para ficar com Deus. E aí o combate, a luta, quando eles percebiam que eles tinham desagradado a Deus, eles já iam logo, resolviam o problema. Tem pessoas que estão dizendo assim: vou deixar para amanhã, vou deixar para o futuro. E futuro, se é o agora, se é este momento que Deus dá para nós. Porque nós precisaremos ver o que os nossos olhos não enxergam, ouvir o que os nossos ouvidos não ouvem. É o que Deus tem preparado para nós. Que grande surpresa será depois de nós praticarmos com afinco, com amor, a lei de Deus. E nós chegarmos no céu, meus irmãos, e lá nós contemplarmos tudo isso que Paulo viu. É na carta aos Coríntios também que Paulo depois vai narrar que ele foi arrebatado ao céu. E ele diz que o que ele viu lá, nós não conseguimos descrever com as nossas próprias palavras. Porque é algo tão grande, tão maravilhoso que não tem como descrever, ou seja, não tem como comparar a experiência do céu, a vida no céu, a vida com Deus, com os elementos deste mundo. Nós podemos até dizer assim: olha, o que Deus preparou para nós é como aquela alegria que nós temos, aquela felicidade, que é aquela felicidade, aquela alegria que passa rápido e que nós ficamos com aquele gostinho de quero mais. Aí nós vamos fazendo algumas comparações, né? O céu é belo como as montanhas, como o mar, como um dia de sol radiante. Nós vamos falando assim, mas nunca iremos descrever, porque neste mundo não tem como descrever a felicidade eterna. No céu não tem como descrever. Vamos lutar, meus irmãos. Vamos ser santos. Vamos ser melhor
do que ontem. Vamos lutar pela eternidade. A santidade é necessária na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe e nossa mãe, Maria Santíssima.